Muito antes da Lada chegar aqui em 1990, os soviéticos quiseram vender carro aqui no Brasil. Quiseram vender até nos Estados Unidos. Essa história é sensacional e muito pouca gente falou sobre esse assunto. Hoje você vai conhecer aqui no canal. Fala galera, como que vocês estão? Tudo certinho por aí? Que beleza, hoje vou trazer para vocês um daqueles vídeos que eu sei que vocês gostam, que é abordar assuntos que quase ninguém aborda. E esse especificamente sobre quando um Moscovich soviético quase foi vendido no Brasil, eu acho que poucas pessoas conhecem. Bom, a União Soviética não quis vender carros só para o Brasil, na verdade ela quis vender também para os Estados Unidos. Meio iludidos, né? Eles ainda não sabiam tanto que os americanos são protecionistas no mercado de carros. É verdade. Isso foi mais ou menos em 1959, quando Nikita Khrushchev negociou com o presidente Eisenhower a possibilidade de levar uns Moscovich para vender lá nos Estados Unidos. Eles negociaram, Eisenhower chegou até mesmo a dizer para que eles levassem, né, os Moscovich lá para os Estados Unidos, para o governo dar uma olhada no carro. A União Soviética preparou esse carro, né, fez uma série de adaptações ali de acabamento e tal, e levaria esse carro para que os americanos vissem. Porém, aconteceu uma coisa que fez com que as negociações entre Estados Unidos e União Soviética assim se degradassem completamente. Complicou. E eu vou explicar para vocês porque esse foi um dos maiores acontecimentos da Guerra Fria e é muito interessante, é uma história digna de filme. No dia 1º de maio de 1960, um avião foi abatido na União Soviética. Os soviéticos demoraram um pouco de tempo para entender que a aeronave era aquela, mas quando eles descobriram, souberam que era um dos projetos mais secretos do governo americano. Tratava-se de um Lockheed U-2. Esse avião tem características muito específicas. Para vocês terem noção, ele voava a em torno de 21, 22 km de altura, enquanto uma aeronave comercial voa ali em torno de 11, 12 km de altura. Porque lá nessa altitude, nenhum míssil, nenhum caça, não havia como interceptar ele. Então ele podia fazer varredura em todo o solo soviético, tirar foto de tudo que quisesse, que ninguém conseguiria abater. Na verdade, a maior parte das vezes eles não conseguiam sequer identificar que havia uma aeronave espiã sobrevoando ali. Lembrem-se que nessa época não existiam satélites como nós temos hoje, então tinha que ser feito por uma aeronave espiã que passava fotografando. Esse avião ele era tão secreto que ele tinha um sistema de autodestruição, para que caso ele fosse abatido, o piloto acionaria um sistema que faria o avião se consumir de maneira que seria impossível identificar qual que era aquela aeronave. E além dele ter que usar traje pressurizado com oxigênio e tal, porque a altitude era muito grande, ele recebia também uma nota de dólar onde vinha uma agulha com cianeto na ponta, ou seja, para que ele pudesse se suicidar caso ele caísse em terreno inimigo. Então era realmente um projeto muito secreto. Existia uma cidade na União Soviética chamada Sverdlovsk, que hoje se chama Ekaterimburgo. E lá havia uma fábrica de mísseis soviéticos. Só que os americanos não sabiam se ela estava ativa, inativa, estavam produzindo mísseis ou não, e eles enviaram esse U-2 lá para poder fazer umas fotos do local, ver se tinha movimentação e etc, e se esse programa de mísseis estava funcionando. O problema é que esse piloto ia descobrir da pior maneira possível que sim, essa fábrica de mísseis estava funcionando e estava muito ativa. Os americanos tinham certeza de que os soviéticos não tinham capacidade de abater uma aeronave como aquela. O problema é que nesse dia eles conseguiram abater essa aeronave. A situação foi a seguinte: os soviéticos identificaram que o U-2 estava sobrevoando ali, os caças subiram, mas eles não conseguiam alcançar o U-2. Eles lançam então os mísseis e inclusive ocorre uma fatalidade, porque um dos mísseis que deveria ir atrás do U-2 pegou o rastro de um caça soviético, inclusive atingiu um caça soviético e matou o piloto. Sabe-se que esse U-2 foi abatido. Os soviéticos e o piloto dizem que um míssil explodiu na traseira do avião. Segundo o piloto, depois disso o avião acabou guinando, quebrou um pedaço da asa, a asa dele era extremamente longa e mergulhou em parafuso, ou seja, girando. Ele abriu a parte de cima do cockpit dele ali e se soltou no ar. Ficou preso pela máscara de oxigênio por um tempo, mas acabou se soltando. Só que durante essa queda, quando ele abriu o cockpit, que ele foi sugado para fora, ele não conseguiu alcançar o botão de autodestruição do avião. Ou seja, a aeronave mergulhou até o chão e quando ela chegasse lá, os destroços que iriam sobrar daria para identificar que aeronave que era.
O Nikita Khrushchev veio a público e falou que eles tinham pego um avião ali e tal. E os Estados Unidos começaram a contar uma história dizendo que uma aeronave deles estava sumida, que havia decolado do Paquistão e que provavelmente o piloto sofreu algum mal súbito e essa aeronave acabou voando, talvez invadindo algum espaço aéreo e acabou caindo e tal, e aquela história. Só que os americanos não sabiam que o piloto tinha sido pego com vida, porque eles acharam que o piloto ou teria morrido na queda ou teria usado cianeto e se suicidado, coisa que o piloto não fez. Então, os soviéticos descobriram todo o plano, souberam tudo o que estava acontecendo ali. Mais tarde esse piloto vai ser trocado com outros prisioneiros da União Soviética. Os Estados Unidos nunca se desculparam por causa dessa espionagem, mas depois desse dia eles nunca mais negociaram. Então melou o plano do Moscavich ser vendido nos Estados Unidos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ainda que não tivesse acontecido esse episódio, era quase impossível que a União Soviética conseguisse vender um carro nos Estados Unidos. Porque quando a gente estuda a história automotiva americana, a gente vê claramente o quanto o governo americano fazia de tudo para proteger a sua indústria automobilística. Eles não deixavam, e se dependesse deles, acho que não deixariam até hoje nenhuma empresa que não fosse americana de vender carros lá. O fato é que antes disso, em 1957, eles tentaram vender veículos aqui no Brasil. E como que se deu isso? Ocorre que um coronel reformado chamado Eleutério Tito de Lemos Canto, juntamente com dois russos, abriu uma empresa chamada Torgbras. Torgbras dos termos Torgovlia e Bras de Brasil. Torgovlia significa comércio em russo, então seria Comércio Brasil. O que era o objetivo deles? Trazer para cá equipamentos da União Soviética que vinham até então somente dos Estados Unidos e eram muito caros. Então eles queriam trazer da União Soviética aparelhos de TV, de rádio, máquinas de fotografia, equipamentos industriais, etc. E entre eles iriam trazer também carros. E a proposta era trazer 10.000 Moscavich 402 que seriam vendidos para membros do clube militar, que foi aonde ele apresentou a ideia, e artistas da época, enfim, eram 10.000 Moscavich que seriam vendidos para a nata da sociedade. Esses carros viriam com muitas facilitações e poderiam ser parcelados em diversas vezes, facinho, facinho. E inclusive viriam 20% mais barato do que um Fusca. Então, resumindo, era um carrinho interessante por um bom preço e com uma condição de pagamento muito boa. E foi assim que eles acharam que o clube militar ia aceitar de cara aquilo ali. Como que era esse carro? Bom, o Moscavich 402 ele daria mais ou menos o tamanho de um Prisma do primeiro modelo. Tinha um motorzinho 1.2 de 35 cavalos e 3 marchas, que inclusive você trocava aqui na coluna de direção, que já era um diferencial para a época. Mas era um carro considerado fraco, 35 cavalos ele estava meio fraquinho para a época. O que era interessante nele é que, por ele ser mais barato que o Fusca, ele vinha com os equipamentos legais. Por exemplo, ele já vinha com tomada 12 volts, com rádio, com desembaçador com ar quente, cinzeiro, um bom porta-luvas. Esse carro, na verdade, na União Soviética ele tinha até versões 4x4, mas no Brasil eles não chegaram a oferecer essa opção. Dizia-se então que os soviéticos iam mandar para o Brasil carros mais baratos que uma Lambretta. Só que tinha um problema. Nesse momento, a indústria nacional estava começando, estava muito no início. Então, você abrir o mercado para os soviéticos diretamente, você ia simplesmente sufocar a indústria nacional. Aliás, em 1957 é o primeiro ano que a Kombi vai ser fabricada no Brasil. Só que por ele ser muito barato, o clube militar imaginou que os soviéticos estavam fazendo dumping, que seria mais ou menos o seguinte: eles trariam para cá o carro, venderiam muito barato, subsidiado pelo próprio governo soviético. Isso quebraria a indústria nacional, que estava muito no início. Como eles ficariam sozinhos, depois eles podiam cobrar o preço que quisessem, porque a gente não teria montadoras por aqui. Então, inicialmente, eles não querem essa ideia. Mas o coronel não desistiu. Ele disse que os soviéticos não queriam vir aqui para explorar, eles queriam vir aqui para ajudar a gente a se desenvolver. E disse então que os soviéticos estavam dispostos a colocar uma fábrica da Moscavich no Rio de Janeiro e produzir aqui esse veículo, gerando emprego, desenvolvimento, troca de tecnologias e etc. Mas novamente foi recusada a ideia dele porque a imprensa caiu matando com a questão ideológica, dizendo que onde que se viu que nós abriríamos espaço para os soviéticos. O coronel chegou a argumentar dizendo que o fato da gente produzir carros soviéticos aqui não nos tornaria comunistas, que eles estavam vendendo um carro, não uma ideologia e etc. Mas não adiantou, ele não conseguiu convencer de fato a trazerem o Moscavich para cá. Lógico que uma das teorias mais bem aceitas é que a Ford, a GM, etc. fizeram um baita de um lobby no governo para não deixar que essa indústria soviética viesse para cá.
né? Afinal de contas, se o carro já vinha 20% mais barato que o Fusca, que era o mais barato, elas não iam ter muito o que fazer, as americanas não iam conseguir sobreviver aqui no mercado. E eu acredito que deva ter havido mesmo, né? Muita gente fala que isso aconteceu com a Jaque também, né? Que quando ela poderia se desenvolver, houve um lobby muito forte para que ela não colocasse raízes aqui. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas não é para esse vídeo, eu vou fazer outro falando disso. E foi assim que o Moscovich não conseguiu chegar ao Brasil, por questões que envolviam desde ideologia até o valor muito baixo, e nós só fomos ver veículos soviéticos aqui no Brasil, lá em 1990, quando a Lada desembarcou por aqui. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever, curtir e até a próxima.